E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e hoje, né, que é a estreia desse canal, que na verdade eu quis criar esse canal como uma extensão do meu Instagram literário. Então, se você é a primeira vez que me vê, né, provavelmente, então eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo. Lá eu falo de leituras, falo também de ideias, algumas conversas mais pessoais, sobre beleza, sobre... eu falo de várias coisas, na verdade. É meio difícil pontuar, então se você quiser me acompanhar lá, fica à vontade. E hoje, eu tava pensando o que de acho eu vou falar nesse primeiro vídeo, porque assim, tem muita gente que já fala de vários assuntos, né? Mas eu queria trazer alguma coisa diferente. Então, como eu li Drácula com uns amigos meus, tem mais ou menos acho que uma semana, e teve vários apontamentos, né, que a gente trouxe durante o término da leitura, que eu vim trazer para você. Mas no caso, esse vídeo vai ser direcionado a você. Então, se você acabou de comprar o livro, seja ele e-book ou físico, ou pegou ele na biblioteca e quer saber mais informações sobre ele, esse vídeo é perfeito para você. Agora, se você já tem várias informações sobre a obra ou já leu, então acho que esse vídeo não é exatamente para você. Vamos dizer, isso aqui é meio que um guia para as pessoas que não têm nem ideia sobre o que fala o livro, mas tem tipo um background dos filmes e das adaptações. Quase que não sai, adaptações. Porque muita gente pensa que o livro Drácula tem muita coisa a ver com os filmes, né, que foram sendo feitos, mas aí é que tá, não é exatamente verdade. Então eu vim trazer os levantamentos para vocês. Então vamos lá. Bom, o primeiro deles é que Drácula é uma novela, né? Um romance do século XIX. O livro foi escrito em 1897. Eu li por essa edição aqui da Nova Fronteira, né? A tradução foi da Adriana Lisboa. Então foi uma tradução muito boa do texto integral, mas é aquela coisa, gente. Como é uma novela, né, do século XIX, o livro ele é mais extenso, ou seja, tem capítulos mais longos, tem mais detalhes. Quando a gente estava discutindo sobre o livro, teve muita questão de personagens que tiveram alguma importância depois, mas sem necessidade, sabe? Tipo assim, pôs o personagem lá e ele começou a ganhar muito destaque no livro e não precisava. Ou então capítulos mais longos sobre algum determinado, vamos dizer assim, ambiente praticamente. Quando eu li o Corcunda de Notre Dame, e eu acho que esse livro, se eu não me engano, é do século XVIII, não XIX, lá ainda tem muito mais extensão de, por exemplo, teve um capítulo só do Victor Hugo falando como é que fala? Falando de uma praça lá no meio da França e falava e tananana, eu lembro que foi mais de 20 páginas só sobre isso. Então Drácula tem também um pouco disso, mas como eu já sabia dessa questão de ser uma novela, né, ser um pouco mais extenso, eu achei ok, então eu não liguei porque é de época, então a gente tem que pôr na cabeça quando lê um livro assim que é uma coisa de época e muitas vezes você pode se entreter com isso. Eu mesmo me entreti demais com Drácula, não achei que eu ia gostar tanto, então foi pra mim muito divertido, gente, parecia que eu tava vendo uma novela, então eu gostei muito, muito mesmo. Mas não tipo novelas igual atuais que a gente vê nas emissoras. No caso, tipo, aquelas coisas de época, de cavalheiros e damas e etc. Foi divertido. Então, para mim, foi uma leitura divertida. Bom, o segundo ponto é que o livro é escrito em diários. Bom, o primeiro começa com o Jonathan Harker, que ele é o primeiro a conhecer o Conde Drácula, então ele é o primeiro a ter o contato com ele. Só que no meio do livro, outros personagens também estão escrevendo os diários e são relatados no livro. O livro é praticamente isso. Terminou um diário, começou de outra pessoa. E aí, no meio dele, é que todos vão se juntar, ou seja, vão ter um tipo de ligação. E aí que até o livro desenrola vamos dizer assim, num patamar em que um já está dentro do diário do outro, sabe? Então, o livro é praticamente isso. É um compilado de diários que depois vão se interligar. Pronto, achei o que eu tava meio
Sabe quando foge o que você ia falar certinho, bonitinho? Então, é isso. São diários que depois vão se interligar. Pelo que a gente discutiu, muita gente acha que o Jonathan é o único personagem da história e tal, mas não, tem outros personagens. No caso, tem o Jonathan, a Mina, a Lucy, o Dr. Seward e no meio tempo tem um quinto personagem que faz um breve diário, mas eu não vou falar quem que é porque vocês vão ter que descobrir. Então, não tô dando spoiler nenhum, tá bom? Agora, o terceiro ponto. Bom, esse eu acho que é um dos mais importantes, que é Drácula foi escrito por um autor. Mas o que isso quer dizer? Que muitas falas de personagens femininas vão ser o quê? Da época, não é? Até, na verdade, tem escritores que até hoje, né, trazem um estereótipo em cima de personagens femininas. Então, esse livro vai trazer bastante estereótipos daquela época. E esse é um ponto bastante delicado e importante, porque muitas das coisas que foram escritas na literatura influenciaram, né, o entorno da sociedade sobre o enxergar, né, o feminino e tal, e as questões estereotipadas que os autores inventavam nas histórias e até mesmo na questão da sociedade patriarcal, que mesmo lá continua até agora. Mas isso é importante porque você enxerga isso na narrativa, ao mesmo tempo que uma das personagens, o autor meio que foge desse estereótipo, então coloca ela de uma maneira diferente, de uma maneira importante, inteligente e intelectual, coisa que você não vê em muitos autores. Mas aí é que tá. Tem muitas falas que o Bram Stoker coloca no livro que remetem a essa, né, questão patriarcal, mas ao mesmo tempo ele cria essa personagem que foge dessa, vamos dizer assim, desse entorno. O que me faz querer pensar se ele colocou de propósito para ser uma crítica ou que realmente ele pensava, meio que fica sabe, em cima do muro. Você não sabe se realmente ele estava querendo criticar ou ao mesmo tempo se ele quis mostrar esse ponto de vista diferente, fugindo dos estereótipos. Então é uma coisa meio que vale você descobrir, eu ainda tô nessa dúvida. Quem sabe quando eu ler o livro novamente eu tenha uma noção maior, mas é basicamente isso. Bom, e a quarta é que, gente, o livro Drácula foi fortemente inspirado no romance Carmila. Para quem não sabe, Carmila foi a primeira vampira LGBT da história, né, do terror. Então é um livro muito bacana e que literalmente trouxe um pouco dos primórdios sobre o universo vampiresco, vamos dizer assim. Eu já li a obra e, cara, teve muita fala sobre as atitudes e a forma de transformação do Drácula que lembrou muito Carmila. Então, Bram Stoker bebeu demais desse livro. Então, se você lê Drácula, recomendo ler depois Carmila, que é um livro mais curto. Se não me engano, eu li ele no Kindle, então teve 83 páginas. Eu acho que a versão física dele tem 100 e pouco. É um livro muito bacana, é um pouco mais cru, mas ao mesmo tempo tem toda aquela atmosfera gótica que é fantástica. E é a primeira vez também que se tem uma vampira, né, na literatura de horror. Então é muito bacana. O livro foi escrito em 1800 e pouco também, vou deixar a data exata aí, e foi antes de Drácula. Então o Bram Stoker se inspirou demais. E porque o escritor também de Carmila era irlandês, então meio que ajudou, porque o Bram Stoker também é irlandês. Antigamente o pessoal tinha muito contato, os escritores entre si, né? Se eu não estou enganada, às vezes uns tinham, outros não tinham, mas na maioria das vezes quando a gente vai pesquisar eles tinham algum tipo de amizade, ou se conheciam, enfim. E basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido esse meu jeito de explicar, mas eu amei muito ler esse livro, principalmente nessa edição. Só que é o seguinte, eu li essa edição no Kindle, porque a letra dele é muito pequena. Sério, gente, eu vou mostrar um vídeo aí que eu mostro a letra por dentro. Tipo assim, a diagramação é ótima, só que a letra é muito pequena. É um livro lindo. Não, gente, essa capa dura é maravilhosa, gente, é linda. Eu comprei naquele box Os Mestres do Terror, então tem Frankenstein e o Médico e o Monstro, né? A tríade maravilhosa. E com o Drácula eu finalizei essa tríade depois de quê, gente? 4 anos, sério. Eu comprei o livro final de 2017, de presente de Natal, e comecei a ler O Médico e o Monstro em 2018. E aí, tipo, eu fui ler Frankenstein em 2019. Ou
seja, um por ano, só Drácula que eu flopei ano passado, então... Mas valeu muito a pena, é um livro muito gostoso, eu gostei, eu me senti, tipo, num daquelas... Igual eu falei, novela mesmo, porque eu gosto de novela, e ainda mais na atmosfera gótica, que eu amo, então foi uma delícia de ler, apesar de, como eu falei no ponto 1, né, ele ser mais extenso e tal, mas vale a pena você conhecer. No caso, essa é a minha opinião, da minha experiência lendo, então você pode ter uma experiência totalmente diferente, obviamente. Então depois me fala como foi a sua experiência lendo esse clássico, né? E que, gente, bom, e realmente a obra é completamente diferente das adaptações que foram sendo criadas, né, com os anos. Na verdade, a única que bate muito com o que a história fala e meio que é um resumão da história é o Nosferatu, né, de 1922 ou 1912. A gente assistiu a obra, no caso, o filme, e depois foi discutir sobre a obra. Então, realmente, eu acho que é um dos poucos filmes que adapta o Drácula como livro mesmo. O resto meio que foi criando, né, outras, vamos dizer assim, outras formas, outros mundos, deu todo um treleleco-teco pro Drácula e tal. Eu gosto muito da adaptação de 2014, tá? Que tem o Luke Evans. Vão me perdoar, mas eu gosto muito, sim. Muita gente não gosta e tal, por causa da questão... Eu nem sei porque que eles não gostam, mas enfim, eu gosto muito do filme. Eu acho ele super interessante. E eu acho que tirando ele, a única adaptação vampiresca que eu gosto muito... E que até lembra um pouco Drácula, é A Hora do Espanto, seja de 1900 e pouco, como a de 2011. No caso, eu só assisti a de 2011, que tem um ator que eu amo muito, que é o David Tennant, maravilhoso. Ele faz o Peter Vincent. Então, gente, é um filme de vampiro que tu fica assim, ó, naquela tensão mesmo, sabe? Aquela coisa de mostrar a parte maior do monstro, que é, né, o Drácula, o vampiro, etc., e só pra vocês terem ideia, esse da Hora do Espanto me deu muito, tipo assim, não aquele terror de medo, não, deu medo, mas não aquele terror de susto, aquela coisa de você se sentir agoniada, sabe, nervosa e tal. E até o próprio livro tem umas cenas, gente do céu, que do nada o Bram Stoker me põe umas cenas assim bem macabras e sangrentas, que pra época foi tipo, eu acho que é por isso que ele foi tão revolucionário. Tem umas partes meio sangrentinhas assim, mas não é aquela coisa igual aqueles filmes slasher não, tá gente? Não é igual Sexta-feira 13 não. Mas tem um pouquinho de sangue no livro que, se eu não tô enganada, se eu tiver enganada, alguém me corrija por favor, foi meio revolucionário, porque normalmente os livros de terror não podia ter essa sanguinolência toda, e nem é tanto assim, mas pra mim que já tá acostumada com terror, né, me deu uns arrepiozinhos, velho, me deu uns arrepiozinhos, e foi muito bom, por isso que eu amei a experiência, velho, tipo, do nada, amei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, posso voltar com outros vídeos, né, assim que me vier à cabeça, aquelas, mas é isso, então um beijo, e até mais.